Evangelho segundo João, capítulo 13, nós vamos fazer uma leitura do versículo 31 em diante, que diz assim: Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? O Evangelho segundo João, capítulo 13, é o início do fim dos momentos de Jesus com seus discípulos. É o momento em que ele vai para o cenáculo para ter a última refeição, para dar as últimas instruções antes de ter que cumprir com a sua missão de ir à cruz por mim e por você, né? E no capítulo 13, mais precisamente falando, visto que esse bloco vai até o capítulo 17, que é o que a gente chama tradicionalmente de discurso da despedida, mas no capítulo 13, mais especificamente falando, Jesus vai falar de particularidades da comunidade da fé. Aquilo que ele espera para os cristãos, quanto comunidade, depois que ele partisse. E eu vou ser bem objetivo aqui. Se a gente pudesse dividir, né, aqui o que Jesus espera do seu povo, a gente vê isso em dois momentos. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 20, Jesus fala da primeira característica que marca a igreja, que marca o seu povo, que marca a comunidade da fé, que é o serviço. Amém? Ele lava os pés de seus discípulos e diz: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Então é o que eu espero de vocês. Se eu que sou Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. É a primeira marca da igreja, a primeira marca da comunidade da fé. Aí ele fala sobre o traidor, ele indica Judas como traidor, porque também é algo muito específico sobre a família da fé, sobre a comunidade da fé. O que ele quer dizer quando ele deixa muito claro: no meio de vocês tem um que não é dos nossos? É que a comunidade da fé, infelizmente, passa por isso. Às vezes nós somos 12 mais 11, sabe? E como pastor dessa igreja, eu quero ser muito objetivo aqui, muito claro com isso, né? Eu não acredito, de jeito maneiro, eu não sou iludido pela ideia de que todo mundo que está em Israel é israelita. A Bíblia não ensina isso. Eu não acredito que todo mundo que frequenta essa comunidade todo domingo é crente. Eu não acredito nisso, eu não me iludo com isso. Porque quando você pensa na possibilidade de todo mundo aqui ser cristão, todo mundo que vem, todo mundo que está no nosso meio, seja na minha igreja ou na sua igreja, você perde de vista um ponto muito importante. Qual é? Quem não foi evangelizado, ou quem não se converteu pela evangelização, precisa ser evangelizado. Amém? E aqueles que precisam ser evangelizados, a gente não fica dando conselho prático da vida cristã, a gente prega o evangelho para eles. E a gente diz: se arrependam e venham a Cristo. É simples assim. Então a questão não é estarmos constrangidos com as pessoas que estão no nosso meio, mas não são crentes. É termos de maneira muito clara o fato, em nossa mente, o fato de que tem pessoas no nosso meio que precisam do evangelho, se converter, se arrepender. A Bíblia diz de maneira muito clara que a igreja recebeu a chave. E o que é ligado na terra, você conhece o contexto? O contexto é a disciplina eclesiástica. O contexto é a igreja que chama o irmão que está em pecado, ou está errando, e diz assim: irmão, não está certo, não está maneiro, né? E aí o irmão vai viver a vida, ele continua pecando, e a gente chama com duas testemunhas. A gente diz: irmão, não continua não maneiro, não está bom, não está legal, não está de acordo com a verdade de Deus. E aí o irmão continua naquela prática. É a Bíblia que diz, não sou eu.
capítulo 18 de Mateus, leva diante da igreja. E o pessoal acha isso um absurdo, né? Mas está escrito lá. Mas aí, ainda que a gente não queira fazer isso, levar diante da igreja, a gente chama um povo mais maduro, né? Um povo que sabe lidar com o pecado do outro. E diz, irmão, como é que é? Vamos querer, irmão. Porque a gente está aqui tratando, falando, ensinando. E o irmão continua praticando coisas que são incompatíveis com a fé cristã. E sabe o que Mateus diz? Se ele não se converter, se ele não mudar, considere-o como um gentil e um publicano. Ou seja, alguém de fora da comunidade da fé. E aí a gente não considera esse como alguém de fora da comunidade da fé para excluir e largar para lá. A gente considera alguém que ainda não é dos nossos, mas pode ser através da pregação do evangelho. Então, quando ele coloca o exemplo de Judas, ele não está dizendo que Judas vai se converter. E não é disso que ele está dizendo. Que ele está dizendo que nem todo mundo que está aqui é daqui. É isso que ele está querendo dizer. Isso é uma marca. Infelizmente, nós temos que lidar em todo o tempo todo, com pessoas que parecem ser, mas não são. Que andam no meio dos discípulos, mas não são verdadeiros discípulos. Depois ele vai falar sobre uma outra marca distintiva, que é o amor entre os irmãos. Versículo 31 ao versículo 35, onde nós lemos, é onde ele vai mostrar de maneira muito clara como que o mundo conhece que nós somos discípulos de Jesus Cristo. No versículo 31 ao versículo 32, ele faz um eco, né, Isaías 49:3, falando da glória de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus sabe que chegou a hora de ir para a cruz, cumprir a vontade do Pai, e ele entende que esse é o momento do Pai ser glorificado nele. Mas ao mesmo tempo que o Pai é glorificado no Filho, o Filho também é glorificado no Pai, porque a obra da redenção é uma obra da Trindade, né? Não é uma obra única e exclusivamente do Deus Pai. É a Trindade que determinou salvar o pecador por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 33, ele fala algo muito específico para os discípulos, porque os discípulos estão vendo Jesus pregar para os judeus e dizendo, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, mas os discípulos acham que eles vão para o mesmo lugar que Jesus vai. A gente está com ele, nós estamos andando do lado dele, mas agora ele olha para os 11 e diz, para o lugar que eu vou, vocês não podem ir. De que ele estava falando? Ele não estava falando de um lugar geográfico, ele não estava falando de um lugar específico, ele estava falando de um ato, a saber, a crucificação. O que ele está dizendo é, eu vou cumprir o que o meu Pai determinou, vou para a cruz e vocês não podem ir para lá, vocês não podem fazer o que eu vou fazer. E isso traz um certo desespero para os discípulos, tanto que ele começa o capítulo 14 dizendo o seguinte, não turbeis o vosso, na casa do meu Pai há muitas moradas e aquele negócio todo, mas isso aqui é para turbar os discípulos. Pô, ele andou com a gente esse tempo todo, ele providenciou pão quando a gente faltou, quando teve falta de comida, ele pagou o tributo de Pedro, ele tem cuidado de nós, ele tem nos guiado, ele tem cuidado das nossas vidas, e como é que ele vai para um lugar que a gente não pode ir? Então isso atribula os discípulos. Depois ele vai acalmar os discípulos, mas antes disso, no versículo 34 e no versículo 35, que é o que eu quero destacar com vocês aqui hoje, ele vai falar sobre uma das marcas distintivas do povo de Deus, e na minha opinião, aquilo que há de mais precioso no meio da comunidade da fé. Ele começa dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como os amei, que também vocês amem uns aos outros. Isso aqui é muito, muito importante. Por quê? Porque não é um novo mandamento, né? Ele faz referência a Levítico 19:18, onde a lei manda a gente amar o próximo, né? Mas ele faz uma leitura correta da lei, é o que ele está fazendo lá em Mateus capítulo 5 ao 7, no Sermão do Monte, né? A vontade de Deus sempre foi que nós nos amássemos como o próprio Deus nos ama. Porque a gente não entende isso. A gente não entendia isso. E aí o Deus encarna, o próprio Deus encarna, assume um exemplo prático, faz o que nós deveríamos fazer e diz, agora reproduz, porque é o que eu sempre esperei de vocês. Então quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E aí no versículo 35 ele diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros, né? Isso é uma marca distintiva.
Isso diz quem é e quem não. E tem gente que não gosta de fazer essa separação, a Bíblia faz o tempo todo. Bode e ovelha, árvore boa, árvore má. O tempo todo a Bíblia está dividindo um povo. A gente vai ler um texto aqui que é para escandalizar você, mas é o que a Bíblia fala. Nem todo mundo que está aqui é daqui. E quem é daqui? Quem é daqui tem marcas específicas. Marcas que dizem que nós somos do povo de Deus. E quando eu olho para as Escrituras e vejo o amor ao outro, ao próximo, a quem está perto de nós, como marca distintiva, eu vejo a Bíblia dizendo de maneira bem clara que quem ama é crente, quem não ama não é crente. É a Bíblia que diz isso. Vamos a uns textos aqui. O amor como prova de conversão. O amor prova conversão. O amor prova conversão. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Vamos junto, Gabriel. Sabemos que já passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Passar da morte para a vida é se converter. É ser alcançado pela regeneração, pela obra regeneradora. É nascer de novo. É ser uma nova criatura. Porque a Bíblia descreve o homem natural como alguém que está morto, em ofensa e pecado, está longe de Deus. Né? E aí passar da morte para a vida nada mais é do que passar pelo ato da conversão. E aí ele diz, sabemos, a gente sabe que já nos convertemos, passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na... Então quem não ama não é crente, irmão. Você está comigo entendendo isso? Está claro? Se você não ama, você não se converteu. Se você não ama, você não é crente. Você não tem opção. Eu vou ver se eu amo hoje. Segunda tá bom para amar. Não, amor é uma marca de quem realmente foi alcançado por conversão. 4:7 da mesma carta, Gabriel, para a gente. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de quem? Se quem ama é nascido de Deus, quem não ama é o quê? Você entende? Você consegue compreender essa ideia de que aquele que ama nasceu de Deus, nasceu do Espírito, é uma nova criatura, foi alcançado pela obra regeneradora do Espírito? Não é trocar de roupa, não é vir todo domingo para o culto, não é sobre falar o crentez, vaso, varão, varoa, parte do Senhor. É ficar perto de qualquer pessoa que tem um dialeto distinto, que com o tempo você pega, é mole. Fã de amar. Agora, a falta de amor como prova de não conversão. A gente poderia parar aqui, mas tem textos objetivos sobre isso. Volta para o capítulo 3, Gabriel, para a gente, por favor, versículo 10. Esse é o texto escandalosíssimo do qual eu estava falando. Desta forma, sabemos quem são filhos de Deus e quem são filhos de quem, irmão? Você não pode brigar comigo, porque você está lendo a mesma Bíblia que eu. Um dia eu disse que uma cantora supostamente evangélica fazia um desserviço, estava numa roda assim conversando, fazia um desserviço para a igreja brasileira, sobretudo para a juventude, né? Tanto que há pouco tempo aí ela se declarou cantora secular e foi num programa e disse que é canceriana. Acho que é canceriana, sei lá, falou o signo dela lá. E aí eu falei, cara, essa menina é uma filha do diabo. Por quê? Porque ela está no nosso meio, supostamente servindo a igreja, influenciando a nossa juventude, mas levando a nossa juventude para o buraco. Eu falei, ela é uma filha do diabo. Aí um pastor que estava na roda falou, Wesley, tu pega pesado demais. Vai falar com o João. Não, com o João não. Vai falar com o Espírito que inspirou João. Que faz distinção entre quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás. Quem é filho do... Você entende o que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui essa noite? Ela está fazendo uma separação entre dois grupos de pessoas. E só existem esses dois grupos no mundo. Pô, fulano é maneiro pra caramba, só faltava ser crente, mas é um filho do diabo maneiro. Você concorda com o que está escrito ali?
Wesley, eu não concordo. Então você está discordando do próprio Deus. Pô, o cara é tão educadinho, tão maneiro, não rouba, não... Mas ele é filho de Deus. E a gente sabe, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, que o verdadeiro filho de Deus não nasceu segundo a vontade da carne nem do varão. Nasceu de Deus. Foi transformado pelo Espírito de Deus. Tem um grande amigo meu que prega a palavra de Deus, ele diz algo que marcou a minha vida. Eu vi um trecho do vídeo, ele diz que quem teve um encontro com Cristo não é uma pessoa melhor, é outra pessoa. É uma nova criatura. Então é um filho do diabo maneiro, mas é filho do diabo. E como é que a gente vê quem é filho do diabo e quem é filho de Deus? Olha o que o texto diz. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama. Então quem é o filho do diabo, irmão? O texto diz de maneira muito clara. É quem não ama o seu irmão. Então quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre isso, nós vemos de maneira muito clara que o amor diz quem é e quem não é. 4:20 da mesma carta. A carta essa carta que fez João, né, ser chamado do apóstolo do amor. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu costumo dizer que o irmão que está sentado do nosso lado é uma pegadinha de Deus. Em que sentido? Você pode dizer que ama a Deus porque Deus está muito longe, mas Deus bota alguém do seu lado para provar se isso é verdade. Simples assim. Você ama ou não ama? Você ama ou não ama? Você é crente ou você não é crente? Você é de Deus ou você é do diabo? Me desculpa. Desculpa nada. Amém? Ele diz no versículo 34, próprio Cristo dizendo, né? Que nós amemos uns aos outros como Ele. Então ele coloca aqui, ele padroniza a maneira de amar. Eu não posso amar do meu jeito. Do meu jeito é mole, irmão. É ou não? Amar enquanto a gente está no churrasco. Amar enquanto a gente está, como ontem, né? Contando um monte de piada e tomando sopa de ervilha. Tem comida no encontro de casais, no momento de casais. Para te animar. É muito fácil, irmão. Amar quem fala a mesma língua que eu. Amar quem tem a mesma teologia que eu. Amar quem tem a mesma classe social que eu. Amar quem vai nos restaurantes que eu vou. É fácil demais, irmão. Amar segundo a minha vontade. Amar Ilana é mole. Muito fácil amar Ilana. Né? Às vezes eu estou lá no discipulado de segunda-feira, vem aquela caneca desse tamanho de Nescau quente. Não vou amar uma pessoa dessa. Mas não é amar como eu quero amar. Não é amar como o mundo, né? O mundo também tem uma maneira de amar, né? E aí o profeta Lulu Santos disse que toda forma de amor é válida. Não é. Geralmente o amor a qual o Lulu Santos se refere é o amor interesseiro e conveniente. É o amor que satisfaz a minha própria. Mas vamos ver como é que Jesus amou, para ver se a gente aprende e terminar logo. Primeiro momento, quando a gente fala do amor de Cristo, a primeira coisa, nós estamos falando de um amor incondicional, que não precisa de condição. Não precisa de condição. Vamos voltar lá, Gabriel, para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que ele diz lá. Nós o amamos por quê, irmão? Porque ele nos amou? Então nós não amamos porque nós fomos amados. Nós não amamos porque ele nos deu alguma coisa. Ele já tinha nos amado quando nós não havíamos ofertado nada a ele. Melhor, desculpa, eu errei a ordem das coisas. Ele não nos amou porque nós o amamos. Nós o amamos porque ele nos amou. Então ele não esperou alguma coisa vinda de mim para poder devotar amor a mim, derramar amor sobre a minha vida, demonstrar amor por mim. Eu passei a amar depois dele já ter me amado. Ele é a iniciativa. Isso fica mais claro ainda quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, versículo 7 ao 8. Eu amo esses dois versículos. Esses dois versículos nos humilham.
nos coloca no nosso devido lugar, porque a gente pensa que é bom. A gente pensa que tem mérito na obra de Cristo sobre as nossas vidas. A gente acha que nós fizemos alguma coisa prévia, ou nós tínhamos alguma coisa prévia para que Cristo fosse à cruz por nós. Olha o que ele diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Ele já está pressupondo que não tem justo nenhum. Tá? Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas, olha o versículo 8, mas, é um contraponto, Deus mostra seu amor por nós. Quando? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pregadores, cantores, profetas, varredores de salão e limpadores de cadeira, evangelistas, pastores. Você era um inimigo de Deus quando você foi amado. Você provocava ira no santo. Você zombava do Criador de toda a terra. Você era um idólatra de si próprio e vivia a vida autocentrada, ensimesmada. E Ele te amou aí. Foi aí que Ele te amou. Foi nesse momento que Ele amou você. Foi nesse momento que Ele decidiu ir à cruz no seu lugar. Na verdade, você nem existia quando Ele decidiu ir à cruz no seu lugar. Na verdade, nada existia, porque o Cordeiro está imolado antes da fundação do mundo, não é o que Pedro diz? Antes da fundação do mundo, não tinha nem gente, Ele já estava morrendo por mim e por você. Então, se você ficar esperando o irmão fazer alguma coisa que te satisfaça para você devotar amor a Ele, desculpa, cara, não é o amor de Cristo. Não é o exemplo de Cristo. Ah, não, não tem si no amor. No amor bíblico não tem si. Não tem condição, é incondicional. É simplesmente amar a despeito do que o outro faça ou deixa de fazer. Enquanto você ficar esperando que o outro faça alguma coisa para você amar, você não entendeu o que é o amor bíblico. O cristão não ama porque alguém fez alguma coisa por ele, ele simplesmente ama. Além de ser um amor incondicional, mas eu preciso falar essa frase que eu amo ela, que é do Paul Washer, né? Paul Washer disse o seguinte sobre o amor de Deus: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar, nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo, ou seja, a despeito de mim, independente de mim, independente dos meus pecados. Aí, o eco das palavras do apóstolo Paulo no capítulo 8 aos Romanos, falando da segurança da salvação, vem logo na minha mente: quem nos separará do amor de Deus? Eu não tenho poder para me separar do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor é incondicional, não depende de mim, do que eu faço ou deixo de fazer. Simples assim. Mas além de ser um amor incondicional, é um amor que é demonstrado através de atitudes. Porque o discurso do amor é top, é ou não é? Falar de amor, irmão, igual o MC Marcinho, vamos falar de amor, é muito fácil. Vamos falar de amor. Mas a Bíblia mostra de maneira muito clara que amor é atitude. Não é um sentimento, né? Ah, eu estou amando, não tem nada a ver com isso. Na verdade até tem, né? Passa por isso. Mas se mostra de verdade quando a gente age. Vamos à carta do amor de novo, 1 João capítulo 3, 16, nós vamos ler até o 18, por favor, Gabriel. Nisto conhecemos o que é o amor. Como é que a gente conhece o amor? Como é que a gente entende o que é o amor? Jesus Cristo deu. Isso é uma ação, isso é uma atitude. Ele deu, Ele fez alguma coisa para demonstrar o que é o amor de verdade. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos fazer o quê, irmão? Dar o dinheiro que sobra, né? Para dizer que a gente é bom de ofertório. Dar o tempo que sobra. Não, se eu tiver tempo, eu atendo fulano. É ou não? Eu tenho refletido muito sobre isso, por exemplo. Refletido muito sobre isso. O meu tempo, a minha vida, sabe? Não é sobre eu fazer o que eu quero com o que eu tenho. É sobre entregar minha vida pelo outro, cara. Isso aqui é amar. Se você não me entrega a sua vida pelo outro, você não ama ninguém. Se o outro
que é alvo do seu amor, não tem a sua vida, não estou falando o resto do seu dinheiro. Eu não estou falando o resto de compra que fica no final do seu armário. Eu não estou falando da roupa que não dá mais em você, eu estou falando da sua vida. E aí pode ser que você ame através de tudo isso que eu falei. Dando dinheiro para alguém, dando comida para alguém, dando roupa para alguém. Mas se você parar aí e se sentir por satisfeito, porque já fez a sua parte, lamento. Você fez o que convinha para o seu ego. Aquela massagenzinha, né, de quem deu uma esmola ao pedinte e sai se sentindo o rei da glória. É a sua vida. Ou você entrega a sua vida, ou você não ama. Ou a pessoa que está do seu lado tem tudo que você tem, ou ela não tem o seu amor, porque amor você não tem. Então ele diz isso. A nossa vida, até o 18, Gabriel, vamos 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como permanece nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em... Ele coloca o exemplo lá, de maneira clara. Quando tu está vendo teu irmão precisando de alguma coisa e você não entrega para ele, ele coloca o recurso material. Mas os irmãos precisam de muito mais do que de comida, cara. Às vezes o irmão precisa de tempo, paciência. Às vezes o irmão precisa de um bate-papo de 20 minutos. Mas você está ocupado demais colocando a série em dia. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu ia até ler um outro texto aqui, mas nem vou ler mais, vou pular direto, porque isso está muito claro para nós. Se você só fala sobre amor, se você consegue escrever um textão maneiro que as pessoas compartilham e repostam na rede social, e a sua vida não é do outro, você é uma farsa. Você não ama ninguém. Mas além de nós... e aí é um complemento, nessa última parte é um complemento. Além de nós amarmos com atitudes, né, precisa ser de maneira sacrificial. Ser de maneira sacrificial. E é onde dói, irmão, é onde dói. É muito fácil, eu repito, eu já estou falando sobre isso. É muito fácil entregar o que você entregaria de boa. É muito conveniente que você entregue aquilo que é fácil entregar. Mas a figura do Evangelho, o emblema do Evangelho, a caracterização do Evangelho é uma cruz no ombro. Você carregando uma cruz, levando uma cruz para morrer nessa cruz. Se você quiser uma religião de conveniência, você está no lugar errado. Se você não quiser sofrer, entregar a sua vida pelo outro de maneira que você sofra, você não pode ser cristão. O cristianismo é um chamado ao sofrimento. As palavras de Jesus vem embora carregando uma cruz. Bota a cruz no ombro e vamos junto. E para que serve uma cruz, irmão? A lei de Cristo é o amor, é ou não é a lei de Cristo? Quando alguém pergunta qual é o mandamento mais importante, ele ama a Deus acima de tudo e o próximo. Essa é a lei de Cristo. Põe pra gente, Gabriel Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos ver o que é esse negócio. O que é a lei de Cristo? Como é que a gente cumpre ela? Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei. É assim que se cumpre a lei de Cristo, é assim que se ama, pegar o fardo do outro. Deixa eu pegar aqui o teu sofrimento, para eu sofrer junto contigo. Deixa eu pegar aqui a sua dor, para eu sofrer junto com você. Deixa eu pegar aqui a sua luta, para eu lutar junto contigo. Então a gente vai, daqui a pouco a gente vai para o churrasco lá na casa do Ageu, todo mundo convidado. É muito fácil ser irmão assim. É muito fácil ser irmão assim. As pessoas vêm para a igreja achando que isso aqui é um clube, irmão. Para encontrar gente e sair para comer depois do culto. Isso aqui é a comunidade do sofrimento. Isso aqui é a comunidade da dor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos completar os sofrimentos de Cristo.
O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Que Cristo não sofreu o suficiente? Não. Paulo está dizendo que Cristo sofreu o que ele tinha que sofrer e o corpo dele vai continuar sofrendo. Você não nasceu para dar certo, para ser feliz. Você não nasceu para comprar uma casa no Leblon, um apartamento lá. Você não nasceu para ir para Dubai todo ano. Se você nasceu para seguir a Cristo, então você nasceu para morrer, para sofrer. E aí a gente vai fazer memória de que hoje, com a ceia do Senhor? A gente vai fazer memória sobre o que hoje? Sobre sofrimento, cara. Sobre amor sacrificial, sobre entrega, sobre devoção profunda a ponto dele não amar a própria vida. E ele ensina aos seus discípulos, quem ama a própria vida, não me ama. Agostinho disse algo sensacional. Um coração que ama, irmão, incendeia o outro. Sabe por quê? Porque é extremamente constrangedor você estar do lado de alguém que ama de verdade. Ou você realmente não se converteu, ou você fica tocado. Seu coração queima pela ideia de ver um Cristo do teu lado, sofrendo e entregando a própria vida pelo outro e pelo próximo. Cristo naquela cruz nos amou, irmão. E você não vê alguém lá dando carro e dinheiro para ninguém. Cara que prega o evangelho. Na verdade, o cara que prega, né? E coloca prosperidade financeira e a palavra evangelho na mesma frase é extremamente equivocado. Evangelho é Cristo crucificado. Nu, pelado, sangrando, esbofeteado, cuspido, uma coroa de espinhos, humilhado, exposto à vergonha no meu e no seu lugar. E aí, se a gente quiser ser discípulo de Cristo, o mínimo que se espera de nós é que nós soframos e morramos pelo outro que está ao nosso lado. A gente tem pregado o Evangelho na medida do possível. A gente tem tentado se agarrar a essa verdade e falar disso toda semana, né? Sabe por quê? Porque nada mais faz sentido na vida cristã. Ontem, no momento de casais, nós falamos sobre isso, uma vez que isso se aplica em toda a vida cristã. Ou você é uma cópia de Cristo e é um cristão, ou você é uma fraude. Ou você morre todo dia, porque para isso serve uma cruz, ou você entrega a sua vida, ou você precisa se converter. Cristo foi para a cruz para cumprir a vontade do Pai, para estabelecer o propósito do Pai, mas para ser um exemplo prático do que Deus espera dos seus filhos, do que Deus espera do seu povo. A ceia não é um cálice e um pedaço de pão. Estava conversando com alguém a certo momento, e a pessoa disse para mim, meu Deus, estou me sentindo tão fraca. Aí eu falei, por que você está se sentindo tão fraca? Porque eu não vou à ceia, né? Levando em consideração o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, porque eu não estou indo à ceia. Eu falei, você acha que a força para o cristão vem através do pão e do cálice? Você acha que é assim? Que o pão e o cálice têm um poder místico, sobrenatural, que fortalece o cristão, como o espinafre fortalece o papai? E a pessoa falou, mas como é que é? Eu falei assim, é a lembrança do que foi feito. O Espírito de Deus usa a lembrança do que foi feito, entra no coração do cristão, coloca ele de pé para ele continuar sofrendo na caminhada. É assim que funciona o sacramento da ceia. O Espírito de Deus nos lembra que o nosso Cristo, o nosso exemplo, morreu no nosso lugar. Aí você tem mais um mês para ir morrendo e mês que vem a gente volta a morrer. A gente renova as forças e vai morrendo, e vai morrendo, e vai entregando, vai abrindo mão do nosso tempo, vai abrindo mão do nosso querer, vai abrindo mão da nossa vaidade, da nossa vontade, do nosso ego, do que nós somos, para que o outro ganhe, para que o outro seja edificado, abençoado, para que Cristo seja glorificado. Que essa comunidade seja uma comunidade marcada, não pelos eventos, não pelas programações, não pelas reuniões de churrasco, igual a gente vai ter daqui a pouco, mas pelo amor. Pelo amor. Que a pessoa que está sentada do seu lado possa ter não só 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, mas possa ter a tua vida. Possa ter tudo que você é e tudo que você tem. Amém? Coloquemos-nos de pé.